Em 2019, um saco de arroz de 5 quilos custava R$ 12,50. Em 2026, esse mesmo saco custa entre R$ 25 a R$ 30. Em 2019, o aluguel de um apartamento simples de 50 metros quadrados custava algo entre R$ 1.400 por mês. Agora, esse mesmo espaço custa R$ 2.400 por mês. Em 2019, um carro popular 0 km, como o famoso Kwid, custava entre R$ 36 mil. Em 2026, um carro do mesmo segmento custa entre R$ 75 mil. Agora, pausa aqui comigo, porque nada disso ficou 2 vezes melhor. O arroz não mudou, a gasolina não virou premium, o apartamento não cresceu e o carro não se transformou em luxo. Você trabalhou, produziu, acordou cedo, correu atrás, mas o dinheiro que você segura hoje compra muito menos que comprava anos atrás. E quando tudo sobe ao mesmo tempo, comida, transporte, moradia e até o sonho do carro próprio, não é coincidência, não é azar e não é preço alto. É o sinal mais claro que o real perdeu força, perdeu valor e perdeu o poder de compra. A pergunta que realmente importa não é por que está mais caro, mas sim quando foi que o nosso dinheiro começou a valer tão pouco. Foi culpa dos governos atuais? Agora, antes de irmos mais fundo, a gente precisa alinhar uma coisa básica. Porque quando alguém fala que o real desvalorizou, muita gente imagina que é só o dinheiro ficando mais fraco, como se fosse algo diferente e distante. Mas desvalorização, na prática, é muito mais simples. É quando o mesmo dinheiro compra menos coisas. Só isso. Não tem mistério. Se ontem você trocava R$100 por uma sacola cheia no mercado e hoje troca pelos mesmos R$100 por meia sacola, isso é desvalorização. Não é o preço que subiu sozinho, é o valor da troca que piorou. Pensa como se o dinheiro fosse um ingresso. Antes, com o ingresso você entrava em vários lugares. Hoje, com o mesmo ingresso, só entra em um. E ainda com restrições. E a moeda funciona exatamente assim. Ela só vale o quanto as pessoas confiam nela. Quando essa confiança diminui, o dinheiro não some. Ele continua existindo, mas perde o respeito. E é aí que entra o famoso dólar. O dólar não é só a moeda dos Estados Unidos. Ele virou o termômetro global de valor. Quando o mundo está tranquilo, várias moedas convivem bem. Mas quando surgem crises, incertezas, medo, o dinheiro corre para onde é mais confiável. Ou seja, desvalorização é quando o seu dinheiro perde o valor perante o mundo. Mas sabe onde você sente isso primeiro? Não é na casa de câmbio comprando dólar, é na prateleira do mercado. Porque existe um efeito dominó, que transforma essa perda em valor em algo muito mais assustador, que atende pelo nome inflação. Mas afinal, o que fazem os preços subirem tanto, mesmo quando o produto é o mesmo? Inflação, essa palavra que parece técnica demais, parece até chata, mas que na prática mexe com o seu bolso todos os dias, mesmo quando você não percebe. Pensa comigo assim, inflação nada mais é do que dinheiro demais correndo atrás de poucos produtos. É como se, de repente, todo mundo tivesse mais notas na mão, mas a quantidade de comida no mercado, de casas para alugar, de serviços disponíveis, continuasse a mesma. Mas o que acontece quando muita gente quer a mesma coisa ao mesmo tempo? O preço sobe, simples assim. Mas não é só a procura que faz os preços subirem. A inflação também acontece quando os custos das empresas aumentam, como o combustível ou a energia, ou até um valor psicológico, quando todo mundo espera que os preços vão subir e acaba subindo antes para se proteger. Mas agora, imagina que esse processo sai totalmente do controle. Para você ter uma ideia de como fica isso na vida real, quando a coisa foge dos trilhos, a gente pode olhar para o que aconteceu em 2018 com os nossos vizinhos na Venezuela. Lá a inflação ficou tão absurda que as pessoas pararam de usar carteiras e começaram a sair de casa com mochilas e sacos cheios de dinheiro para comprar coisas básicas, como por exemplo uma barra de sabonete que custava 3.500.000 bolívares, ou um frango, 14.600.000 bolívares, ou um simples rolo de papel higiênico podia ser comprado por apenas 2.600.000 bolívares. Chegou num ponto tão surreal que os comerciantes não perdiam tempo contando notas.
eles começaram a pesar o dinheiro na balança, porque era mais rápido do que conferir pilha de milhões de notas, que na prática não valiam quase nada. Lá tinha gente fazendo até bolsas com as notas. Mas você deve estar se perguntando, o que leva um país a esse ponto? Como uma economia começa a derreter assim? O rastro de destruição geralmente começa em um lugar que parece invisível, mas que dita tudo. A famosa dívida pública e a desconfiança de quem investe no país. Agora imagine alguém que vive no cartão de crédito. Todo mês o limite estoura, a fatura só cresce e, mesmo assim, essa pessoa continua gastando como se nada estivesse acontecendo. No começo, o banco até confia, aumenta um pouco o limite, faz vista grossa, mas com o tempo a história muda. Os juros sobem, o crédito fica mais caro e qualquer imprevisto vira um desastre. E é exatamente assim que funciona a dívida pública. Quando um país gasta mais do que arrecada, ele precisa pegar dinheiro emprestado para fechar as contas. E o nosso Brasil, em 2025, registrou uma dívida pública de 8 trilhões de reais. E o que o governo faz quando a dívida cresce assim? Ele precisa arrecadar. Uma das medidas que entraram muito em pauta foi a taxação dos super ricos. No papel, parece uma solução perfeita. Vamos cobrar de quem tem muito para pagar o que o país deve. Mas, na economia, existe aquela famosa frase: toda ação gera uma reação. Quando o governo tem essa ideia de aumentar muito a pressão sobre o capital dos empresários, acontece como se fosse um rebote. A fuga de cérebros e de dinheiro. Muitos empresários e grandes investidores, sentindo que o custo de produzir e investir aqui ficou alto demais ou incerto, acabam tirando seus negócios e fortunas do Brasil. Eles procuram países com regras mais estáveis e impostos menores, como muitos fizeram indo para o Paraguai. E o resultado? Você já sabe, menos empresários significa menos emprego, menos inovação e, ironicamente, menos impostos sendo pagos no futuro. Lembra do que falamos antes? Quando o capital sai do país, o real enfraquece, o dólar sobe. E quem acaba pagando a conta final dessa festa é você. O governo faz o banquete, mas é você que lava a louça toda vez que passa o cartão no caixa do supermercado. Mas olha só, nem tudo é culpa do que acontece aqui dentro. Existe um movimento no mundo que os economistas chamam de fuga para a qualidade. Pensa no dólar não apenas como uma moeda dos Estados Unidos, mas como um porto seguro do planeta. Sabe quando acontece aquela tempestade gigante e todo mundo corre para se esconder em um abrigo seguro? Na economia global, esse abrigo é o dólar. Toda vez que o mundo entra em pânico, seja por uma nova guerra, ou uma crise financeira global, ou instabilidades políticas, os grandes investidores do mundo todo ficam com medo. Eles não querem deixar o dinheiro deles em moedas arriscadas, como o real, o peso ou a lira turca. E o que eles fazem? Eles vendem tudo o que tem nesses países e compram dólares. Eles correm para a maior economia do mundo porque sabem que, se o sistema global balançar, o dólar é o último a cair. E quando o mundo corre para o dólar, moedas como a nossa acabam sendo esmagadas. Mas por que o real sofre tanto mais do que as outras moedas? Porque a nossa moeda parece ser a que sempre cai primeiro e a última a se recuperar. E é aqui que a gente precisa, infelizmente, encarar os nossos próprios fantasmas. Os problemas estruturais que travam o Brasil há décadas. É como se o Brasil fosse um carro com um motor potente, mas que está com o chassi torto e os pneus todos carecas. Não importa quanto combustível você coloque, ele sempre vai ter dificuldade de correr. O primeiro grande nó é a nossa baixa produtividade. Para você ter uma ideia, um trabalhador americano ou chinês produz muito mais riqueza por hora do que um brasileiro. E isso não é porque o brasileiro trabalha pouco, a gente trabalha muito. O problema é que a nossa educação é deficitária, a nossa infraestrutura é precária e a burocracia para abrir e manter uma empresa é um pesadelo. A gente gasta mais tempo preenchendo papel e pagando impostos do que inovando. Mas o que realmente mata o valor do real é a instabilidade política e fiscal. No Brasil, as regras do jogo mudam o tempo todo. E olha, isso ganha um peso ainda maior em ano político, como esse ano que estamos vivendo em 2026.
A economia sempre balança mais nesse período. Um dia o imposto é no outro muda. Um dia o governo diz que vai cortar os gastos, no outro anuncia um novo pacote bilionário. Para o investidor estrangeiro, o Brasil é visto como aquele amigo gente boa, mas instável. Você nunca sabe se ele vai cumprir o combinado. Essa falta de previsibilidade gera medo, e no mercado financeiro, medo tem preço. Sabe por que o real sofre mais do que as outras moedas quando tem uma crise? Porque o Brasil é classificado como um país arriscado. É como se a gente vivesse no cheque especial das nações. Quando o investidor olha para o mapa do mundo, onde colocar o dinheiro dele, ele pensa: no Brasil eu posso ganhar muito, mas eu também posso perder tudo se a política mudar amanhã. E o resultado? O investidor exige juros altíssimos para aceitar o risco de ficar aqui. E se ele desconfia um pouquinho que seja, ele vai embora na hora. E é por isso que o nosso real é uma das moedas que mais oscila no mundo todo. A gente não tem uma base sólida, a gente vive no sabor do vento. E quem segura o guarda-chuva no meio dessa tempestade é você, tentando fazer o seu salário durar até o dia 30. Depois de entender tudo isso, você deve estar pensando: poxa, mas o real fraco é ruim para todo mundo? E a resposta curta é: não. A desvalorização da nossa moeda não bate igual no bolso de cada brasileiro. Existe um jogo de interesses por trás do preço do dólar. Vamos começar por quem sente o golpe primeiro. Você, eu e a grande maioria dos brasileiros. Quem vive de salário, a classe média, e quem consome produtos básicos são os que mais perdem, como a gente viu quando o real enfraquece. O pãozinho, a gasolina, o celular e até o remédio ficam mais caros. O seu poder de compra é derretido e o seu esforço vale cada vez menos. Se você sonha em viajar, fazer um intercâmbio ou comprar um eletrônico importado, o real fraco é o seu pior inimigo. Ele levanta um muro entre você e o resto do mundo. Mas, do outro lado da moeda, tem gente abrindo champanhe quando o dólar sobe. Os exportadores, aqueles grandes produtores de soja, carne e minério, adoram o real desvalorizado. Por quê? Porque eles produzem aqui pagando em reais, mas vendem para o mundo e recebem em dólar. E se o dólar sobe de 5 para 6 reais, eles ganham 20% a mais de lucro sem precisar produzir nenhum grão a mais. Também ganham as empresas dolarizadas e, claro, aquela parcela de brasileiros que trabalha para o exterior e recebe em dólar. Para esse grupo, a inflação aqui dentro demora mais para chegar, enquanto o salário deles aumenta magicamente toda vez que a nossa economia balança. Bom, o que eu quero que você entenda é que a desvalorização é uma forma de transferência de riqueza. O dinheiro sai do bolso de quem consome e vai para o bolso de quem exporta. É por isso que, muitas vezes, você vê setores da economia comemorando um dólar alto, enquanto você está no caixa do supermercado, tentando entender por que o seu carrinho está cada vez mais vazio. A economia não é um bloco único, ela é feita de escolhas. E um real fraco é uma escolha que privilegia poucos e castiga a maioria. Ok, agora que você já entendeu o caos, a pergunta que fica é: o que eu faço com isso? Bom, eu não estou aqui para dar uma dica milagrosa ou uma fórmula de ficar rico da noite pro dia, porque isso não existe. O que existe é estratégia. Você precisa agir como o CEO da sua própria vida. Um CEO não entra em pânico com o jornal de hoje. Ele se prepara para os próximos 10 anos. Mas a primeira mudança é no seu consumo. Com a inflação e o dólar instáveis, o seu planejamento precisa ser antifrágil. Isso significa evitar dívidas longas em momento que os juros estão altos, e entender que o consumo por impulso hoje custa muito mais caro do que custava há 2 anos atrás. Cada real que você gasta em alguma coisa que não precisa é um real que perdeu o poder de trabalhar para você no futuro. Nos seus investimentos, a palavra de ordem é diversificação. Se você mora no Brasil, gasta em reais e investe apenas em reais, você está com todos os seus ovos em uma cesta. E a gente já viu que balança muito. Pensar no longo prazo significa entender que ter uma parte do seu patrimônio protegida em moedas fortes ou ativos que acompanham a inflação não é luxo, é sobrevivência. É proteger o seu suor da desvalorização que o governo ou o mercado
podem causar. E o ponto que ninguém fala, a sua carreira. Em uma economia globalizada, o seu maior ativo é o seu conhecimento. Se o real está fraco, quem tem habilidades que o mundo inteiro valoriza, como tecnologia, idiomas ou especificações internacionais, passa a valer mais. O seu salário não depende apenas do patrão, mas do quão ralo e produtivo você é nesse cenário que explicamos antes. A gente passou por muita coisa hoje, desde o caos da hiperinflação até os desafios da nossa dívida de 8 trilhões de reais aqui no Brasil. O que eu quero que você leve desse vídeo é que a inflação e a desvalorização não são apenas números aleatórios que aparecem em jornais. Elas são o resultado de escolhas políticas, crises globais e da nossa própria produtividade. Entender isso é o primeiro passo para parar de ser apenas uma vítima das oscilações do mercado e começar a ser alguém que joga o jogo com consciência. A economia pode balançar, o dólar pode subir e o cenário para 2026 pode parecer incerto. Mas lembre-se, a única moeda que nunca perde o valor, não importa o governo ou a crise, é o seu conhecimento. Agora, se você ficou pensando, tá, mas se os impostos causam tanto problema, por que ele existe e para onde vai esse dinheiro todo? Bom, eu facilitei para você. Eu fiz um vídeo completo explicando por que os impostos existem. Já assiste porque ele faz parte desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a economia de um jeito mais claro, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E eu quero saber de vocês, qual desses tópicos mais te preocupou ou mais te abriu os olhos? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia de como enfrentar esse cenário juntos. E até o próximo vídeo, CEOs.